Aleluia. Segundo Reis, capítulo de número 6. Pode ser o nome amado. A partir do verso de número 8. Todos, amém? Amém. Aleluia. Podemos ler? Amém. Então está escrito assim no Sagrado Livro. Segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 8, diz assim o Santo Livro. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, ó glória. Eu amo essa expressão. Eu amo essa expressão. Porque mais são os que estão conosco. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar por causa disso? Aleluia. Aleluia. Vou repetir o 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Assim diz a palavra do Senhor. Pode se assentar, irmão de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu amo as Escrituras Sagradas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua palavra e pelos seus feitos poderosos. E aqui está um homem de Deus que viveu prodígios, milagres, maravilhas, experiências insondáveis com o Deus de Israel, com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eliseu, ele aprendeu com o seu mestre Elias, que diz a palavra do Senhor que ele andava ante a face do Senhor, perante a presença do Senhor. E Elias, a semelhança de Enoque, ele sabia que ele era peregrino, forasteiro, em terra estranha, aleluia.
Elias sabia que a terra, o mundo, o planeta, Israel, Samaria, seja lá qual for o lugar aonde ele estaria, ele entendia que aquilo era simplesmente um lugar de passagem. Elias entendia, aleluia, que aqui ele só ia transitar, mas a morada dele era lá, aleluia. Elias entendia que ele era peregrino e forasteiro, por isso ele esperava que o Senhor o retirasse desse lugar. E diz a palavra que Deus enviou cavalos de fogo, aleluia, para arrebatar Elias daqui da terra. Como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, porquanto Deus para si o tomou. E assim será a igreja do Deus vivo. No dado momento, ele virá e nos arrebatará para morar com ele por toda a eternidade. Aleluia. E eu aguardo o arrebatamento. Eu aguardo o arrebatamento. Eu sou daqueles que ficam clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu e você devemos ficar com esse clamor no nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me tira daqui, Senhor. Porque aqui, nesse lugar, de fato é um campo de guerra, é um lugar de derramamento de sangue, é um lugar de muita tristeza, é um lugar de muitas lágrimas. Aqui é conhecido como Vale de Baca. Aqui é um lugar de fato que Jesus disse que nesse lugar nós teríamos tribulação, mas ele deixou uma promessa. Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Elias foi arrebatado. Aleluia, aleluia. O lugar onde o apóstolo Paulo fala que é o terceiro céu, Marcelo. Oh, glória. E um dia eu e você, aleluia, Edgar, nós vamos estar lá, aleluia, junto com o apóstolo Paulo, junto com Pedro, junto com Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Samuel, os profetas. Um dia nós vamos estar lá. Glória a Deus. Aleluia. Junto com Eliseu. Oh, glória. Porque Elias foi arrebatado e ele deixou a capa profética, ele deixou a vocação, ele deixou o chamado, ele deixou ali para Eliseu falando: Eliseu, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça, aleluia, que me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Oh, glória. Agora é com você, Eliseu. Cumpra a sua vocação, cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério com o Senhor nesse lugar. Aleluia. Oh, glória. E Eliseu vai cumprindo a sua vocação com prodígios, milagres e maravilha. Aleluia. Também foi um homem que andou face a face com Deus. Oh, glória. Foi um homem que andou nessa terra seca e inabitada, numa terra de pessoas vivas em carnes, mas mortas em espírito. É como o profeta Isaías falou: eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. É por isso que Jesus falou: ei, você, deixa os mortos sepultarem os mortos, e você vem e prega o reino de Deus. Deus, ele está chamando pessoas nessa última hora para deixar os mortos sepultar os seus mortos, e você se levantar e apregoar a sua chamada, a sua vocação, o seu ministério. Deus te chamou para ir às nações e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Ele foi um homem que andou nessa terra, e quando ele foi beber água, ele bebeu água amarga, água insossa, insalubre. E ele falou: não, Senhor, Tu és poderoso para tornar essa fonte de água doce como mel. Aleluia. E assim o Senhor o fez, por causa do homem de Deus. No capítulo 4, uma mulher estéril, que era muito bem casada, com um marido idôneo, certamente, e ela vê esse homem de Deus passando para lá e para cá,
mas não batendo perna não. Aquele homem estava indo em consagração, buscando a face de Deus, o seu Senhor. E aquela mulher viu o testemunho e falou: vejo que este homem é um santo. Diz assim a palavra: é um santo homem de Deus, aleluia. E ela fez um cômodo na sua casa, para que aquele homem de Deus habitasse lá. A tipologia do Espírito Santo, que não tem que estar fora de nós, tem que estar dentro de nós, aleluia, porque nós somos morada do Espírito de Deus, nós somos morada do Altíssimo do Senhor. E ela fez uma casa para o profeta habitar, e o profeta pergunta ao seu moço: o que essa mulher precisa? Porque ela é rica, e segundo as olhos humanas ela não precisa de nada, aleluia. Mas ainda que eu e você possamos ter todo o dinheiro da terra, isso não ocupa o espaço que só Deus pode habitar no ser humano, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E o servo de Eliseu falou: meu Senhor, vejo que ela não tem filho. Aleluia. E o profeta ora, e ela dá luz a um filho. Só que num dado momento, o filho que ela gera acaba morrendo. E eu não sei se um derrame cerebral, que o menino começa a reclamar de muitas dores de cabeça, junto com seu pai, e o pai leva o filho com muitas dores de cabeça para a sua mãe. Isso fala da incapacidade ou da falta de posicionamento dos pais dentro do lar sagrado, de homens que não se posicionam e por algum motivo estão deixando a sua herança morrer, estão deixando a sua promessa sucumbir, não tem uma postura profética dentro dos seus lares e acabam transferindo responsabilidade. Diz a palavra de Deus que aquela mulher coloca seu filho sobre o joelho. Deixa eu falar uma coisa para você: vai ter guerra na sua vida que você só vai vencer por meio da oração, com o joelho dobrado, em consagração, buscando a face do Senhor, e Ele de fato responderá o seu clamor. Aleluia. Ore, 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 ore. Nunca deixe de orar. E aquela mulher teve novamente a sua vitória. Amém. No capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia diz que um homem muito rico, um homem de patente elevada, um militar, muito bem reconhecido, bem quisto, Naamã, ele entende que lá em Israel há um profeta, um homem de Deus, aleluia. E ele está ali dotado de uma lepra incurável. E ele maquiava para sua patente, com a sua armadura, com seu cavalo branco, cheio de armadura, com a sua espada, com seu elmo. E ele está indo lá buscando aquele homem de Deus. Isso fala de gente que está muito bem vestida, que tem status, que tem posição, mas por dentro oculta pecado. De fato, por dentro está leproso. E entende que só em Israel há profeta de Deus que pode remover o seu pecado. É como Jesus está vindo, o leproso fala: Senhor, se tu quiseres, oh glória, tu pode me tornar ser limpo novamente. E aquele homem foi lá, aleluia, foi lá, para que o homem de Deus lhe removesse a sua enfermidade. Mas só que o homem de Deus vai lá e dá lá no pé da árvore, na raiz, porque geralmente quem é muito bem quisto, é doutor, é renomado, fala 5, 3, 4 idiomas, tem carro importado, e tem muito pobre também que é soberbo. Não é só rico não, tem muita gente que não tem nada e é arrogante, é prepotente, é vaidoso. Então com esse Deus vai logo na raiz, aleluia, vai logo na raiz. O profeta nem recebe ele, nem sai da sua tenda e fala para o seu moço Geazi, fala para ele mergulhar no rio, que aos olhos dele é o pior. E não é uma vez só não, 7. E se ele fazer isso, de fato ele vai sair curado, aleluia. E ele retruca, ele fala: ué, a mãe farpã não tem rio melhores? Ou seja, a gente quer maquiar o evangelho, a gente quer fazer o evangelho conforme a nossa maneira, a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro na palavra de Deus, mas com Deus não tem jeitinho brasileiro, com Deus tem obediência à palavra dele. Mas ele se submete e vai lá, e a Bíblia diz que ele sai curado e a sua pele é como de um neném, aleluia. E aí a gente entra no capítulo 6, aleluia, oh glória.
A partir do versículo 8, glória, a gente vai aprender algumas coisas aqui. Aleluia. Então quem vive dessa maneira, certamente vai granjear muitos inimigos. De fato, o adversário vai se levantar contra mim e contra a sua vida. De fato, Satanás não vai ficar satisfeito se eu e você vivermos uma vida de obediência à voz e à palavra de Deus. Aleluia. E aqui parece que mais uma vez a luta se levanta, o vale se levanta, oh glória, a adversidade vem, não é ele que procura, a luta vem para ele. O versículo 8 diz que o rei da Síria fazia guerra a Israel, aleluia, e consultou, oh glória, com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Note, não é Israel que faz guerra com a Síria, é a Síria que faz guerra com Israel. Não é você que faz guerra com o diabo, é o diabo que faz guerra com você. Não é você que vai fazer luta e contenda com os demônios, são os demônios que vêm até você e querem perturbar a sua vida, querem afrontar a sua casa, querem afrontar a sua família, quer tocar nos teus filhos, quer tocar no seu marido, quer tocar na tua esposa. Não é você que vai lá e fica cutucando as trevas, é as trevas que vêm até a sua casa e quer de fato tribular a sua vida financeira, quer tocar na sua saúde, quer tocar no seu emocional, quer deixar você para baixo, quer deixar você depressivo, triste, aniquilado. Não é você que procura a luta vem até você. Mostra aqui que a Síria queria viver em constante batalha contra Israel. Isso nos revela como que o mundo das trevas se manifesta. Note a vida de Jó. Jó está tranquilo, sossegado, um empresário muito bem renomado, bem quisto, conhecido em todo o Ocidente. E certamente Jó não tinha ausência de nada, de roupa, de pagar as contas. Ele tinha sua vida controlada. E Deus dá um testemunho dele. E Satanás fala: claro, ele só te obedece porque de feba, se eu não me engano a palavra, você o cerca, você o protege assim, o Senhor abençoa ele. Deixa eu tocar em tudo quanto ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Aleluia. E Deus permite Satanás tocar. Não foi Jó que foi procurar a luta, foi o Senhor que permitiu a luta contra Jó. Há momentos como aqui, que Satanás de maneira deliberada, ele vai fazer guerra contra a gente. Mas há momentos que Deus permite lutas contra mim, contra você, para forjar o nosso caráter. Deixa eu te falar, talvez você possa estar debaixo de luta, que algumas Deus permitiu, e outras Satanás ele põe para tentar te destruir. Mas como nós lemos na palavra, maior é glória, ou mais são os que estão conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Com isso eu e você devemos entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra, diz a palavra em Efésios 6,12, contra principais e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tipificado nesse texto bíblico, a própria Síria, que foi fazer guerra contra Israel. E a Bíblia diz que ele chamou os seus servos e falou: em tal lugar estará o nosso acampamento, estará o nosso lugar da gente fazer reunião. Note que Satanás, o reino das trevas, ele é extremamente organizado, Jorge. Entendeu, Marcelo? O reino das trevas, ele é organizado. Ele toma conselho. Ele vai atrás dos seus asseclas, ele monta ali estratagemas. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 11, que nós não podemos ignorar os artis de Satanás. A gente não pode ignorar a estratagema. A palavra grega ali é estratagema, maquinações, planos. Satanás é como um engenheiro. Ele pega, senta na sua mesa, pega lápis e começa a arquitetar os seus planos. Ele começa a fazer a sua engenharia de maldades. Ele começa a fazer isso. E pegando o contexto do texto que Paulo diz para a gente não ignorar, ali ele está falando de perdão. Então Satanás ele utiliza da falta de perdão para realizar os seus planos. Se você é um tipo de pessoa que vive com rancor, com amargura, com ranço de pessoas, situações,
Saiba que Satanás está vencendo essa luta contra você. A palavra fala, se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa. Então não permite que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e prive você da graça, como diz a palavra. Porque ele está assim, arquitetando seus planos. E ele traz os seus asseclas. Porque ele quer de fato nos destruir. O rei da Síria não queria brincar, ele queria destruir Israel. Como também Senaqueribe queria destruir o povo de Israel. E como tantos reis queriam destruir. E essa nossa guerra, essa nossa luta interna e externa, ela é terrível. Paulo relata algo interessante, Romanos 7, 22 em diante. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha. Outra tradução fala que faz guerra contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. No versículo 24 ele revela o que é essa lei do pecado. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. É uma luta interior violenta para nós obedecermos a palavra de Deus. A nossa mente, nosso espírito quer cumprir, mas a carne não quer deixar. Mas se você veio aqui é porque o seu espírito nessa noite venceu a carne, aleluia! Para que você seja robustecido no espírito e a vontade da carne seja subjugada pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu e você não podemos estar embriagados com a bebida do mundo. Pedro fala: sede sóbrio e sede sóbrios e vigilante. Outra versão: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, como o rei da Síria, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então ele quer buscar aquele que está desatento, está desgarrado das ovelhas. E ele fala: resistir firme na fé. Então eu e você temos que perseverar na fé, nessa luta espiritual. Temos que ficar firme, porque Satanás ele vai buscar. Ele está ao nosso derredor. A Síria estava cercando Israel, estava ao derredor de Israel. E assim somos eu e você como igreja de Cristo, amado. Nós estamos protegidos pelo Espírito Santo. Ao nosso redor estão os anjos e ao derredor estão os demônios, querendo um momento só de embriaguez mundana, para que ele possa ter legalidade para entrar na minha e na sua vida. Mas pelo poder do Espírito Santo, isso não vai acontecer, amado. Não vai. Aleluia. Por quê? Porque Deus ele tem a capacidade de revelar os planos do maligno. Ele tem a capacidade de mostrar os planos engendrados no inferno, nos laboratórios do inferno, feito na mesa de Satanás, no escritório de Satanás. Porque isso aconteceu com Eliseu. Eliseu está muito bem quieto lá em Israel, junto com o seu moço, depois de curar a lepra de Naamã. E agora o rei da Síria, não é a Síria, é Síria. Ele vem e quer tomar Israel, quer tomar Samaria. O diabo ele quer de fato tomar a nossa vida, gente. Entenda isso, a luta espiritual. Ele quer tomar a nossa vida, ele quer tirar. Lembra que a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus? Ele quer tomar essa vida. Ele quer tomar a nossa casa. Ele quer tomar a nossa salvação. E ele vem cercando, ladeando. E o homem de Deus, ele tem ali uma revelação da parte do Espírito do Senhor. Versículo 9, se não vejamos. Mas o homem de Deus, aleluia, enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de onde o homem de Deus lhe falara, e que lhe tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, o rei da Síria achava que tinha alguém infiltrado no seu exército, que estava dando informações
para o rei de Israel, para Eliseu. Ele falou: não é possível o rei de Israel saber por onde eu estou ladeando. Não é possível o rei de Israel saber por onde eu estou cercando. Não é possível o rei de Israel saber por qual a quantidade de militares eu estou indo. Não é possível. E Satanás falou assim: não é possível. Por que ela está indo orar nessa hora? Por que ele está indo ao culto agora? Por que ele está lendo a palavra agora? Por que agora ele está de fato guardando os olhos? Por que de fato ela agora está sendo uma mulher submissa, obediente, temente a Deus, sábia? Não é possível. É possível que haja um infiltrante aqui, falando o que eu vou fazer. Tem alguém escondido aqui no nosso meio, que não é demônio, é anjo. Olha, você está lá pensando. Aí um dos demônios fala assim, e disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, ó glória, o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber o rei de Israel das palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, o rei da Síria ia dormir e ele começava a arquitetar os seus planos. Eu vou cercar Israel pelo norte, e aqui eu vou colocar uma legião de soldados, e no sul outra legião, ao oeste outra legião, ao leste outra região, e eu vou cercando e ladeando, e daqui a pouco eu vou tomar toda Israel para mim. Eu vou deixar passar fome, eu vou deixar eles passar sede, eu vou deixar eles passarem dificuldades, e quando eles estiverem totalmente frágeis, eu vou lá e tomo. Satanás não quer que eu e você bebamos da água da vida, oh glória. Satanás não quer que eu e você comamos do pão vivo que desceu do céu, oh glória. Ele não quer que você venha ao culto da glória a Deus, aleluia, porque ele sabe que isso fortalece o seu espírito. Ele quer te cercar, ele quer tirar sua força, mas eu e você vencemos hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E Satanás não sabia, o rei da Síria não sabia. Como que o rei sabia por onde ele invadiria? E alguém falou: não, meu senhor, não há ninguém aqui levando os seus planos para o rei de Israel. É alguém lá que fica de joelho, glória. É alguém que vive em consagração, aleluia. É alguém que não se aparta do livro da lei, oh glória, nem para a direita nem para a esquerda, aleluia. É alguém que anda ante a face do Senhor. Ele fala face a face com Deus. Quando você está no secreto, Deus está lá te vendo, Deus está lá ouvindo, Deus está lá cercando, Deus está lá tomando o plano do diabo e revelando para você. Aleluia. Aleluia. Quando tu está no teu quarto, ninguém está lá, rei. Como que nós vamos saber? É só o Senhor do céu e da terra, que conhece tudo e todos. Ele está ouvindo, aleluia. Aí alguém pode falar: mas eu não estou balbuciando palavra. Aí alguém pode falar: ele conhece o coração, oh glória. Aleluia. Deus revela os planos do maligno. Salmo 33, 10 em diante fala assim: aleluia. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, aleluia. Você é escolhido do Senhor, amado. Você de fato é escolhido por Deus. Você é herança do Eterno. Você faz parte do Todo-Poderoso. Ei, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, aleluia, e está vendo todos os filhos dos homens da sua morada, aleluia. Contempla todos os moradores da terra. É ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou seja, o salmista está falando: Deus criou o ser humano, Deus sabe da mente humana, Deus sabe do pensamento humano, Deus conhece da intenção do coração. Diz a palavra dele que é martelo que esmiuça a penha. Diz a palavra dele que é espada afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medula. Está falando que Deus discerne e ele desfaz o intento das nações e quebra o plano dos poderosos. Meu Deus do céu.
salve com a sua grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar sua alma da morte, e para conservar vivos na fome, ó glória. A nossa alma espera no Senhor, aleluia. A nossa alma espera no Senhor, aleluia. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Ele esquadrinha o plano do nosso inimigo, aleluia. Isaías 29:15 diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem, aleluia, nos conhece? O profeta faz essa pergunta e eu respondo: quem te vê é Deus, ó glória. Quem te conhece é Deus, aleluia. Então Deus conhece o inimigo e Deus conhece você, ó glória. Então Deus conhece o inimigo para revelar para você o seu plano e falar: olha só, o inimigo ia fazer assim, mas eu quebrei esse laço. O inimigo ia fazer isso, mas eu quebrei essa maldição. Por quê? Porque eu sou o seu Deus, eu te protejo, eu te guardo, eu te livro, eu te sustento com a destra da minha justiça. O rei da Síria ficou doido. O rei da Síria ficou maluco. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Como é que ela sabe que eu ia fazer isso? Gênesis 50:20 diz: vós bem tentaste mal contra mim. Há pessoas que querem nosso mal. Sabia disso? Há pessoas que querem de fato ver a gente na lama. Há pessoas de fato que querem ver a gente destruído, abatido, aniquilado, murcho, triste, desanimado, caído. Há pessoas que têm prazer em ver você triste, desamparado, abatido, sem esperança. Olha o que o texto diz: vós bem tentaste mal contra mim. Vós bem tentaste, quereste, tiveste prazer, alegria na minha destruição, na minha derrocada, no meu desânimo, nas minhas derrotas. Vocês queriam me ver amaldiçoado, destruído, desapossado, sem a presença do Espírito Santo. Mas o texto não para aí, ali é só uma vírgula. O texto continua e fala: porém Deus tornou o mal em bem, aleluia. Eu quero profetizar biblicamente sobre a tua vida. Todo o mal que intentaram contra a sua vida, Deus vai tornar o mal em bem, a maldição em bênção, para a glória do seu próprio nome. Aleluia, 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 oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Eles vão intentar o mal, mas Deus vai transformar o mal em bem. Eles vão fazer bruxaria, macumbaria, feitiçaria, vão tentar te amaldiçoar, mas alguém vai se levantar e vai falar: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? E você é abençoado de Deus, aleluia. Você é abençoado de Deus, oh glória. Você é querido do Senhor, aleluia. Você é preciosa do Senhor, oh glória. Eu quero dizer para você que Deus te ama, aleluia. Eu quero dizer que Deus não te desamparou, oh glória. Eu quero falar que Deus ama você. Satanás, ele é covarde, sujo, podre, imundo, covarde, insano, maquiavélico. Porque quando ele tem essa ciência de que Deus está revelando, ele tenta outro plano, ele não desiste. O rabugento sujo, ele não desiste, ele não para. Uma coisa a gente deve aprender com o diabo: a perseverança. Satanás não desiste de fazer o mal, e eu e você não devemos desistir de fazer o bem, aleluia. Porque o versículo 13, olha o que ele diz. E ele disse: vai ver onde ele está, vai ver se ela está no culto, vai ver se de fato ela foi agradar e louvar o nome do Senhor, ou vai ver se ela está no quarto lá triste, com a luz apagada, ou vai ver se ela está vendo algo melancólico para que a depressão o abrace, vai ver se de fato ela está posicionada, vai ver se ele está posicionado, vai ver se ele está posturado. Vão, demônios, vão lá e olhem,
para ver se esse homem de Deus está ante a face do Senhor. Porque se ele não estiver, a gente pode entrar. Porque se Deus é por ele, a gente não pode contra ele. Se Deus é por você, o diabo não pode contra você. Mas ele quer enviar demônios para ver se você está posicionado. Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Ou seja, se ele não estiver na presença do Altíssimo, eu posso pegá-lo. Mas se ele estiver lá, como que eu vou arrebatá-lo? Por isso que quando Adão peca, Deus fala: Adão, onde você está? Que você não está na minha presença. A palavra que ele utiliza ali hebraica é sombra. A sombra só se manifesta com o reflexo da luz. A Bíblia diz que Jesus é luz, que nele não habita treva alguma. Então, quando Deus fala: Adão, onde você está? Porque o reflexo da luz está iluminando e ele não está vendo o seu reflexo em Adão. Adão saiu da presença, porque a sombra é o reflexo daquilo que é realidade. Então, Adão perdeu a imagem e semelhança. Quando eu e você saímos ao redor do Senhor, Satanás ele pode tocar em mim e você. Então, aonde você está? Qual é o seu lugar? Onde que você está posicionado? Eu te pergunto e o diabo perguntou ali. Porque se ele não estiver, eu vou mandar trazê-lo. E fizeram-lhe saber dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, olha, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha a maquinação. Olha. Ah, ele está em Dotã? Então como é que eu vou chegar lá? Já sei. Envia para lá cavalos. Cavalo fala de força. Fala de força. Ele não mandou demônio qualquer. Ele mandou demônios poderosos. Ele mandou uma esfera espiritual, uma miríade de força. E carros fala de agilidade, velocidade para operar. E um grande exército. Ou seja, ele aumentou a milícia. E como que eu vou? De dia? Não. Porque o dia tudo revela, a noite não, a noite oculta. Vamos à noite e cerque. Uns dias atrás nós passamos uma situação semelhante. Nos sentimos cercados na nossa própria casa, com a sensação de que qualquer momento poderia alguém invadir a nossa casa, o nosso lar. O sono tentando roubar a nossa paz. A gente com insônia e com medo de dormir, com receio de alguém pular o portão, bater na nossa porta, ou enfiar o pé na mesma. E aquilo ali estava me causando uma angústia, tirando meu sono e a minha paz. Eu comecei ali a orar e a clamar, e falando que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não temerei o que pode me fazer um homem, porque o Senhor está comigo. Não adianta me intimidar, diabo. A minha vida está escondida na mão de Deus. Você não vai tirar a minha paz, você não vai tirar o equilíbrio, você não vai tirar a minha esperança, você não vai roubar o meu sono, nem a minha promessa. Eu creio no Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. O diabo ele trabalha com a covardia, com a intimidação, com medo, com pânico. O diabo ele faz essas coisas. Veja quando ele foi prender Jesus. Jesus estava lá de sempre orando. Jesus não andava com nada, nada. Jesus andava só com a sua vida na presença de Deus e mais nada. Com seus discípulos lá orando, clamando, buscando, ensinando. E diz a palavra que eles vão até Jesus com espadas e porretes. Espadas e porretes. E Jesus fala: para que isso? Para que isso? Que covardia é essa? Que covardia é essa? Tem gente covarde nesse mundo. Tem gente ruim. Tem gente maligna. Tem gente que de fato nasceu para fazer o mal. Nasceu para praticar a maldade, a perversidade, a covardia. Aí Jesus fala: eu sempre estava aí com vocês. Mas tem alguns discípulos de Jesus que parece que não aprendeu direitinho com o mestre. Tinha alguém lá que estava com faca. Olha isso, gente. Sabe que tem crente que gosta de ferir os outros? Sabe que tem crente que gosta de machucar os outros? Sabe que tem crente que gosta de tirar partes do corpo de outras pessoas?
Porque tinha alguém que estava andando com Jesus, mas parece que não estava aprendendo com Jesus. Porque quando vão pegar Jesus, que era o cumprimento da promessa, Pedro mete a mão na espada, ou numa faca, ou um cutelo, e mete a faca na orelha de Malco. Aí Jesus, o que é isso, Pedro? O que é isso, mano? Quem pela espada luta, pela espada morrerá. Embanha tua espada. Embanha tua espada. Você está privando o Malco de ouvir a minha palavra. Eu não vim para destruir a alma do homem, eu vim para salvar, oh glória. Aleluia. Aí Jesus fala assim para ele, olha só o que Jesus fala para ele. Versículo 53 de Mateus 26. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, aleluia, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, oh glória, aleluia. Eu nem fiz essa conta, não deu tempo de fazer, eu queria. Uma legião é 6.000, não é isso? 6 vezes 2, alguém que é rápido de matemática aí? Hã? 72. Olha, 72. Oi? 1.000. Eu acho que naquele Getsemane lá não tinha mais de 100 homens. E Jesus fala, tu pensas, Pedro, que eu não preciso dessa tua espadinha, eu não preciso dessa tua faquinha de limpar peixe. Você está doido? Jesus está falando, eu não preciso das suas obras humanas, eu confio na providência divina. E se eu orar meu Pai agora, Ele vai enviar 72.000, não é isso? Legiões de anjos aqui para me livrar, Pedro. O que isso quer dizer, crente? Quer dizer que maior são o reino de Deus a teu favor do que o império das trevas para te destruir. Muito maior. Então não fira as pessoas, não tome a frente da vontade de Deus, espere com paciência no Senhor de maneira ativa e não passiva, que Deus de fato vai operar a sua vontade, amado. Olha isso, 12 legiões de anjos. Eu falei, que é isso, Jesus? Que é isso? Que é isso? Mas que violência é essa, Jesus? Lembra daquele episódio com Senaqueribe? Senaqueribe pega a carta, apresenta a Deus e fala, Senhor, o que Senaqueribe está dizendo? Ele não está falando contra a minha pessoa, ele está falando contra a sua pessoa. Ele está falando contra o seu nome. Quando falou o seu nome, Deus, o quê? O meu nome? Peraí, eu vou enviar um exército. Aí eu, imaginando, conjecturando, aí Ezequiel, um exército, Senhor? É. Um anjo só. Será que ele o quê? Ezequiel, o que, Deus? Um anjo só. Mas ele está com o exército lá. Então, um anjo só. Mas, Senhor, por Deus, tem 185.000 assírios lá. É isso mesmo, é um anjo só. Por quê? Porque eu quero envergonhar o império das trevas. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você, Ezequias, quem sou eu sobre a sua vida. Aleluia. Como eu vou te dar vitória de maneira retumbante para glorificar o meu próprio nome. Um único anjo matou 185.000 assírios. E a arqueologia provou que lá eles encontraram ferramentas, espadas, roupas militares da época. Que lá morreu um exército. Como o povo que estava atravessando também, o exército de Faraó estava querendo matar. O mar fechou e matou eles. Aí a arqueologia, para provar, para quem é cético, vai lá e vasculha e acha lá equipamentos, espada, escudo, carros de guerra, mostrando que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, amado? Quem? Pastor, qual é o intento da sua palavra nessa noite? Eu já estou chegando à minha conclusão. O intento é para que Deus abra os seus olhos para que você veja. Para que
Deus abra os seus olhos para que você veja. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Aleluia. Abra os seus olhos para que você contemple. Versículo 15 em diante vai falar. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Satanás arquitetou, vamos cercar. Vamos mandar cavalos, carros e um grande exército. Foram à noite. À noite. Aí diz a Bíblia que o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, na alva. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Imagina o desespero do moço de Eliseu. Qual é o nome dele? Geazi. Olha, crente medroso. Ai, botaram a bruxaria na esquina da minha casa. Ai, fizeram feitiço em vez de minha lona. Ai, eu fiquei sabendo que botaram meu nome na boca do sapo, pastor. Ai, meu Deus. E agora? Que farei? Vai orar. Glória a Deus. Que farei? Olha isso. Aí diz o texto. E ele disse: não temas. Não temas. Ei, Geazi, não temas. Geazi, não fique com medo, Geazi. Geazi, não fique temeroso. O que mais o Senhor disse na sua palavra é: não temas. Não temas. Certamente ele fez a pergunta: por que não devo temer se um grande exército está lá fora me cercando? Por quê? Me dá um motivo, Eliseu. Ah, é? Eu vou te falar qual é o motivo. Ponto e vírgula, uma pausa. Ele perguntou. E a Bíblia revela e diz: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles lá fora. Oh, aleluia. Eu amo isso aqui. E o texto sagrado continua. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Olha. Se ele colocou carro e cavalo lá, aí Deus fala: eu vou colocar carro, vou colocar cavalo, mas o meu carro não é carro comum. Como é que o seu carro, Senhor? O meu carro é carro de fogo. Aleluia. E o texto sagrado fala: ao redor de quê? Está escrito aí. Ao redor de quem? De Eliseu. Os carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu. Mas não estava ao redor de Geazi. Por isso que ele temeu. Não estava ao redor da cidade, estava ao redor de Eliseu. Aí Deus falou: abra os olhos do moço para que ele veja, Senhor. Eu imagino o profeta sentado na sua cadeira, tranquilo, sossegado, tomando um chazinho de macaco, meu diabo. Traz um pergaminho, a tinta aí, eu quero escrever aqui algumas coisas. Aí Geazi: peraí, meu senhor, vamos ali fora, ali, tudo bem. Aí ele vai lá, abre a porta, dá tempo, aquela coisa toda. Pegar os gravetos aqui, fazer um café. Meu senhor pediu um chazinho de macaco, vou preparar. Quando ele olha para um monte, volta batendo. Eliseu, quem foi? Está tudo cercando, carros e cavalos, está tudo lá fora, o exército de Samaria está tudo aí. O rei da Síria está lá. Calma, você está muito nervoso, calma. Calma, cedo. Está cedo, que desespero é esse? Calma. Você preparou meu café primeiro? Calma. Você preparou meu café? Você já assou o pão? Calma. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Amém ou não? Amém. Deixa eu falar então, Eliseu. Olha só. Há um exército cercando toda a cidade com cavalos e carros. Ai, que faremos?
Senhor, Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, de Jacó, o rei de Davi, ei Deus, abra os olhos do moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o Senhor fez isso, ó. Tirou as escamas. Tirou as escamas dos olhos, para que ele visse. E eu vou revelar para você o que cegou a visão espiritual dele. E o que é que está tirando a visão espiritual de muita gente. Na exegese do texto, sabe o que trouxe cegueira espiritual? Dinheiro. Vocês pensaram que eu esqueci, né? No começo do texto, na introdução, né? Que eu fui falando do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 de Naamã, e eu rompi no meio. Não esqueci, foi de propósito. Porque quando Naamã vai lá para ser curado, e o profeta não recebe ele, quem recebe é Geazi, e ele vai lá e recebe a cura, ele volta querendo comprar o profeta, com dinheiro e com roupas caras. E o profeta fala: fica você com o seu dinheiro, que eu fico com o meu Deus. E Geazi sai correndo atrás, maluco. Eliseu está ficando maluco. Uma conferência dessa, te chamaram, você quer 30 mil reais. Você não quer receber? Eu quero. Vai lá quietinho. E foi com Naamã. Meu Senhor, ele disse que mudou de ideia. Ele quer receber essa capa e essas suas pratas. Ah, mudou? É. A Bíblia diz que ele pega. E quando ele chega com o quê? Lepra. Com lepra. Branco como a neve, diz a palavra. E junto com a lepra, ele também ficou cego espiritualmente. Muitas pessoas nessa era estão cegas por causa do dinheiro. E o Deus desse século, o que a Bíblia diz? Cegou o entendimento. Cegou o entendimento. As pessoas preocupadas, trabalhar, querer mais, granjear, poder, conquista. E a salvação? E a visão espiritual? Para onde vai? Aí quando Satanás cerca, não sabe o que fazer, fica em desespero. Que farei? E agora? Quem poderá nos defender? Só faltou isso, né? Alguém fala: o Chapolin colorado. Não, o rei de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. Aleluia. E a Bíblia diz que estava cercado de cavalos e carros de fogo. Aleluia. O 18 fala: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Ou seja, eles começaram a descer para pegar Eliseu. E Eliseu, uma tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente seja ferida de cegueira. E a cegueira tomou eles, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu poderia pedir a morte. Mata todos eles de infarto agora. Mata. O profeta não tinha pedido lá para que Ursas matasse o menino? Os profetas antigos eram ruins, rapaz. Os profetas antigos eram de brincadeira? Hein, Fernando? Os profetas eram ruins. Ele podia: desce fogo e queima todo mundo, Senhor. Ele só falou assim: Senhor, cega eles agora. Eu libero sobre a sua vida que Satanás vai ser cego para não te enxergar. Deus vai cegar os seus adversários. Tire todo sentimento de maldade. Tenha misericórdia com aqueles que querem o seu mal. Eliseu só orou e falou: Senhor, cega eles de cegueira. Quando o moço abriu os olhos e viu cavalos e carros de fogo, a visão espiritual dele abriu. Ali era uma miríade de anjos, amados. Hebreus 1,14 fala: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna.
Os anjos do Senhor são enviados para nos servir. Eu quero falar para você que a gente de fato não está sozinho. Os anjos do Senhor estão conosco. Salmo 103, 20 diz: bendizei o Senhor seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua palavra. A Bíblia diz de Zacarias, quando ele vai oferecer sacrifício ao Senhor, que o anjo do Senhor aparece a ele. Aleluia. E diz: eis que eu venho trazer alegres nova. E ele não crê, acaba ficando mudo. Então eu quero liberar sobre a sua vida: creia que o Senhor é poderoso para fazer. E se a gente andar, meus irmãos, posicionado, anjos do Senhor irão se manifestar a cada um de nós. Hebreus 13 diz que alguns, sem saber, está escrito assim: receberão anjos em vossas casas. Alguns sem saber. Abraão fez bolo. Vem para cá. Sai desse sol escaldante. Minha esposa foi fazer bolo. Vem para cá. Vamos tomar um chazinho de macaco, um bolo feito pela minha esposa. E depois, quando ele percebe, era anjo. E não era qualquer anjo. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Era uma teofania. Era Deus se revelando da maneira que Abraão pudesse conceber. Aleluia. Eles são ministros do Senhor para nos servir para a salvação eterna. E há anjos do Senhor que vêm também para nos ajudar no nosso processo de santificação. Isaías, quando viu o Senhor, os olhos abriu. A Bíblia diz que serafins voou trazendo uma brasa viva tirada do altar e queimou a boca do profeta. Tem muita gente que precisa ser queimado na boca pela brasa viva tirada do altar, para guardar a língua de falar fofoca, para guardar a língua de falar aquilo que não deve. E quando você foi queimado pelo fogo de Deus, os seus olhos vão ver o Senhor. Quando nós se consagrarmos e quando nós formos cercados pelo inimigo, a gente vai estar debaixo de oração e jejum, como Jesus estava lá jejuando 40 dias e 40 noites, resistindo o diabo. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugiu. A Bíblia diz que o diabo o deixou. Mateus 4,11. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Serviram. Quando o exército fica cego e não sabe para onde vai, a Bíblia diz que Eliseu, como eu já disse alguns exemplos, ele poderia pedir para que Deus matasse e infartasse todo mundo, que fogo descesse e ali eles fossem queimados, ou que um começasse a matar o outro com as suas próprias espadas. Mas a Bíblia diz que Eliseu lhe age de misericórdia e fala que vai conduzindo eles para Samaria e deixa eles quietinhos lá. Aí o rei de Samaria fala: meu senhor, o que eu faço? Dá pão e dá água e sustenta. Isso nos ensina, sabe o quê? A tratar bem quem nos faz mal, por mais difícil que pareça. Romanos fala que quando a gente faz isso, a gente amontou a brasa viva sobre a nossa cabeça. Aí o rei: é para fazer isso? Sim. Dá pão, dá água, não mata, deixa eles quietos aí. Por quê? Porque o nosso Deus também é um Deus de misericórdia. Ele é juízo? Sim, é juízo. Mas Ele também é um Deus de misericórdia. Isaías 30:18 diz: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso será exaltado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, de retidão. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Efésios 2:4 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Misericórdia. Quando alguém esperar que você vai fazer o mal, você vai fazer o bem. E os anjos do Senhor nos livrando.
Está Pedro lá preso. A igreja em constante oração. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá na cadeia e tira Pedro de lá. Aí o texto fala, e Pedro, achando que estava tendo uma visão, entendeu que era o anjo do Senhor. Paulo e Silas estavam lá no cárcere e eles começam a louvar. Shalom Adonai, Shalom Adonai. E a Bíblia diz que Deus envia um poderoso terremoto. Um anjo do Senhor provoca um terremoto e derruba as cadeias. E nenhum dos seus perece naquele lugar. Misericórdia. Tito 3:4 em diante diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, e não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para os homens. Aplique-se às boas obras. Seja misericordioso, seja generoso, não pague o mal com o mal. Vive uma vida diante do Senhor, que a sua visão espiritual vai ser aberta e você vai entender que maior são os que estão com você do que o que está no mundo. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.